agora eu estou aqui com a Letícia Campos, que é especialista e referência em nutrição para o público com diabetes. E que amanhã tem uma aula, então a gente vai fazer uma coisa inédita aqui, que é dar um spoiler da aula, que é controle glicêmico e diabetes, o que há de novo. Lê, conta um pouquinho pra gente, o que você pode adiantar de amanhã? Obrigada, Tati. Vamos dar um spoiler da aula amanhã cedo, então. Então, a ideia é a gente trazer justamente na prática clínica o que a gente tem de novo pensando em controle glicêmico. O primeiro ponto que eu vou mostrar na aula a gente sabe já faz muito tempo o papel da terapia nutricional pensando em prevenção e mesmo em retardar o diagnóstico do diabetes, mas eu vou falar um pouquinho sobre a remissão do diabetes tipo 2, né? Então, o que a gente tem de estudos mostrando a remissão da doença, e aí a gente sabe que está muito ligado à perda de peso, né? Eu vou colocar, a gente não tem muito uma distribuição ideal de macronutrientes pensando nessa perda, mas a gente sabe que precisa ser uma dieta de muito baixa caloria e que o uso de substituto alimentar funciona muito bem dentro disso. E aí, quando a gente entra justamente no tratamento, né, aí em distribuição de macronutrientes, com relação a carboidrato, o que eu vou colocar é um pouquinho da mudança que a gente tem do papel do índice glicêmico, pensando agora na monitorização contínua da glicemia. A gente sabe que os estudos trouxeram um impacto ainda maior do índice glicêmico, pensando em controle glicêmico pós-prandial. Vou falar sobre quantidade de carboidrato. Dentro da última diretriz da SBD, a gente fala na possibilidade de redução para menos de 45% do valor energético total. Então, isso é outra coisa que eu vou trazer dentro da aula. Com relação à proteína, um ponto bem importante é o da distribuição. Então, a gente fala, né, do 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, mas lembrar que o fracionamento, isso é uma coisa nova dentro da prática clínica, não adianta ofertar isso em 2 refeições, a gente precisa ofertar isso em mais refeições, e aí é bem importante ter um olhar para café da manhã, lanches, inclusive jantar. No almoço a gente sabe que o paciente consegue atingir isso, mas nas outras refeições muitas vezes ele não atinge. Com relação à gordura, a questão, né, o trazer de novo, né, que a qualidade tem um ponto bem mais importante dentro do controle glicêmico do que a própria quantidade, e aí a gente sabe o papel importante da gordura mono e poliinsaturada dentro desse controle glicêmico, inclusive pensando em melhora de secreção de GLP-1, então vou trazer um pouquinho disso também. Um outro ponto é o de incluir contagem de proteína e gordura dentro de ajuste de dose de insulina, então vou dar uma pincelada nisso, e vou finalizar falando do ver o indivíduo como um todo. Então, a gente pensa em tudo isso em controle pós-prandial, quantidade, tipo de carboidrato, consumo de proteína, qualidade de gordura, mas também pensar na questão de janela de tempo de alimentação, controle de estresse, sono, né? Pensar em estilo de vida como um todo. Vou finalizar trazendo um pouquinho disso. Excelente! Então, aqui a gente trouxe para vocês um spoiler amanhã, sábado, às 9 da manhã. Então, vocês continuem com a gente na cobertura do Ganepão 2024.